Olá, sejam bem-vindos todos ao canal Novo Mundo. Estou aqui mais uma vez para gravar um pequeno vídeo e analisarmos de perto João capítulo 1, verso 1, onde, segundo os trinitários e os unicistas, esse texto serve é um carro-chefe para provar para eles a trindade, o unicismo, onde eles querem dizer que aqui o próprio Jesus Cristo é o próprio Deus. Então vamos aqui fazer uma análise e vou mostrar que realmente não é bem assim como eles pensam, né? João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja que aqui o texto começa dizendo que no princípio era a palavra, o verbo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele é descrito como sendo o verbo de Deus ou palavra de Deus. E no final diz que ele era Deus. Eu já expliquei em vídeos anteriores o que significa a palavra Deus dentro das Escrituras. A palavra Deus não se intitula apenas ao Criador, ao Eterno. Anjos são chamados de deuses. Juízes foram chamados de deuses também, aqui na terra, né? Então a palavra Deus não se aplica apenas a um ser exclusivo ao eterno Deus Jeová, mas a outros seres, por ser divino, Cristo também é chamado aqui de Deus. Não é Deus como o Deus Todo-Poderoso, assim como os anjos também não são Deus como Deus é, no sentido único e exclusivo. Então aqui o texto ele quer mostrar que Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando o Eterno, o seu Pai, coloca a sua palavra na boca de Jesus, na boca de Yeshua, ele passa a se tornar agora o mensageiro, o verbo, ou palavra de Deus. Vamos analisar aqui um texto e provar claramente isso. Convido vocês a lerem comigo João, capítulo 12 e o verso 49, que diz assim, o próprio Senhor Jesus falando. João 12, 49 diz assim: Porque não falei de meu próprio impulso ou da minha própria vontade, mas o próprio Pai que me enviou tem me dado mandamento quanto ao que dizer e ao que falar. Agora, volte um pouquinho atrás, aqui em João 5:30. João, capítulo 5, verso 30. Diz assim: Não posso fazer nenhuma única coisa pela minha própria iniciativa. Assim como ouço, eu julgo, e o julgamento que faço é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então note que nesses dois versículos, né, Jesus Cristo ele disse que ele não faz nada da sua própria vontade. O que ele fala ou o que ele faz é da vontade do Eterno. Então, aqui deixa claro, não tem nenhum tipo de dificuldade. Jesus Cristo, no princípio, ele se tornou o verbo de Deus, ou palavra de Deus. A boca do eterno Deus, Jeová, ou palavra, o verbo estava na boca de Jesus. E ele passou a ser, no princípio, o verbo de Deus, ou palavra de Deus, o mensageiro do eterno, aqui para a terra. Aqui não prova que Jesus Cristo ele é o próprio Deus, o eterno. Mas será que existem outras pessoas também que foram chamados de o verbo de Deus, ou palavra de Deus? Sim, claro. Note aqui o que diz Êxodo, capítulo 4, e o versículo 15. Êxodo, capítulo 4, e o versículo 15, que diz assim: E tens de lhe falar-lhes e pôr-lhe as palavras na boca. E eu mesmo mostrarei estar com a tua boca e com a sua boca, e hei de ensinar-vos o que deves fazer. Note que Moisés também ele recebeu o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, o verbo estava na boca do profeta Moisés. Profeta, né? E Moisés ele passou assim a se tornar naquela ocasião o verbo de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque o que estava na boca de Moisés não eram as suas próprias palavras, mas palavras do Eterno. O verbo do Eterno, a palavra dele estava na boca de Moisés. Então ele, Moisés, pode sim ser chamado, foi chamado de verbo de Deus,
ou palavra do eterno Deus. Jeremias também pode ser chamado de verbo de Deus. Naquela ocasião, ele passou a ser um verbo ou palavra de Deus. Veja Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, o verso... Jeremias 1:9, perdoe-me. Jeremias capítulo 1, versículo 9 diz assim: Então, o eterno Jeová, o Senhor Jeová, estendeu a sua mão e fez que me tocasse na boca. E Jeová, o eterno, disse-me então: Eis que pus as minhas palavras na sua boca. Então, vejam aqui que também Jeremias, ele se tornou naquela ocasião o verbo de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra do Eterno estava na boca de Jeremias. E Jeremias, naquela ocasião, se tornou o verbo de Deus, ou palavra de Deus, o mensageiro de Deus aqui na terra também. Então, também o próprio profeta Isaías também, ele se tornou verbo de Deus, quando ele recebeu a sua palavra, a palavra do Eterno estava na boca dele. Então, a mesma aplicação aplica a Jesus. Quando ele recebe a palavra de Deus, ou o verbo que é de Deus, ele se torna o verbo de Deus, a palavra de Deus. Apocalipse 22, versículo 15, parece-me que lá faz uma alusão a Jesus. Ele tendo escrito na sua coxa a palavra de Deus, ou seja, o mensageiro de Deus para a humanidade. Agora, por que os profetas aqui, eles não são chamados que no princípio eles eram o verbo? Porque no princípio só existia Jesus e o Pai. Jesus é antes da criação e posterior a Deus. Então, no princípio, ele já, quando ele veio a existir, é o que diz Apocalipse 3,14, no princípio da sua existência, ele tornou o verbo de Deus, porque o verbo estava na boca dele. O próprio Eterno colocou a sua palavra, o seu verbo, na boca dele. Então, essas aplicações aplicam a Jesus também. Por isso que os profetas não são chamados, porque no princípio ele era o verbo. Não, porque os profetas vieram um tempo depois. Então, Cristo se aplica a ser chamado no princípio, porque ele é o primogênito de todos, né? É o primeiro a ser criado, gerado, nascido, teve um princípio. Então, desde o seu princípio, ele já foi chamado de verbo de Deus ou palavra de Deus. Então, note bem, quando um profeta ele recebe a palavra viva do eterno Deus, na sua boca ele recebe esse verbo, ele se torna o mensageiro, o verbo ou palavra do Deus Todo-Poderoso, da mesma forma como é Jesus. Agora, veja como ficaria a leitura de João capítulo 1, versículo 1 no original, sendo feita com os óculos ou a mentalidade dos trinitários ou unicistas. João 1, 1. Eu li esse texto para um rapaz, como deve ser lido na visão trinitária, e ele ficou totalmente espantado e por pouco não deixou a doutrina. Ele realmente entendeu aqui que é confuso essa leitura aqui, né? Ficaria assim a leitura de João capítulo 1, verso 1, na mente trinitária. Que o texto tem que ser lido assim, dessa forma. Não? Ficaria assim, no princípio era a palavra, ou seja, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Jesus, e Jesus era Jesus. Veja que confusão ficaria. Nenhum teólogo, ninguém consegue explicar uma bagunça, uma confusão teológica dessa aqui. Então Jesus Cristo, ele estava com seu Pai no começo da criação. Ele era o verbo de Deus. Ele se tornou o verbo de Deus. Ele estava com o Deus do qual é o dono do verbo. O verbo de Deus ele não teve princípio. Agora, aquele que recebe o verbo teve um princípio, que foi Jesus Cristo. Então esse era um pequeno vídeo que eu queria deixar aqui para vocês, explicando João capítulo 1, versículo 1. Então tenha em mente que o conhecimento verdadeiro que vai dar a vida eterna é o que diz João 17, 3. Conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste de Jesus Cristo. Então esse princípio vai dar a salvação. Esse é o que diz as Escrituras, o que diz a Bíblia. Obrigado, um abraço a todos, dê um like aí e compartilhe esses vídeos que eu faço para ajudar as pessoas sinceras a aprender a verdade.
Um abraço e que o eterno Deus Jeová e seu Filho e abençoe a todos.